Primeiro domingo do ano. Vamos começar pelo fim. Lembrando de o que o Senhor tem preparado para nós, porque lembrarmos do destino que Deus está nos conduzindo, nos guiando, saberemos caminhar melhor. Alguém já disse que todos os ventos são contrários para quem não tem um destino definido. Agora, quando você sabe para onde você está indo, você também sabe o que te ajuda na caminhada, o que te atrapalha para você se desviar e continuar no rumo certo. Então, livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 8, apenas nos diz o seguinte, irmãos: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será um lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai santo e amado, ilumine o nosso entendimento e use a minha vida, Senhor, com poder e graça, para que o teu povo ouça não a minha palavra, mas a tua palavra, sendo exposta com graça, com fidelidade, com poder, fortalecendo a fé, aumentando a esperança e habilitando para a prática contínua, constante e abundante do amor. É a nossa oração nessa noite, nesse primeiro dia do ano, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a gente mesmo também desligar esse ventilador, que ele fica fazendo voar as páginas dentro da Bíblia, aí eu posso me perder. Queridos, o que você gostaria que houvesse nesse novo ano de 2023? Você gostaria que houvesse mais ou menos da presença de Deus na tua vida e nessa terra? O que você gostaria que nesse ano de 2023 houvesse? Houvesse mais ou menos sofrimento? Mais ou menos lágrimas? Mais ou menos mortes? Qual que é a tua expectativa para esse ano? Você deseja que a criminalidade aumente? Que as notícias falsas aumentem? Que as injustiças se multipliquem? Por que você desejou um feliz ano novo para alguém, para tanta gente? A tua expectativa é que
haja mais coisa ruim ou menos coisa ruim. Mas a pergunta mais simples: você espera que em 2023 você vá mais na praia ou menos na praia? Faz tempo que eu não vou na praia. Eu acho que todo mundo aqui, se tiver uma oportunidade de passar uns 2, 3 dias, quem sabe até uma semana de sol na beira da praia, bebendo água de coco, acho que não vai desperdiçar a oportunidade. O que isso tudo tem a ver com o texto que nós lemos? O texto que nós lemos fala dessas coisas. O texto que nós lemos está no livro do Apocalipse, e muitas pessoas têm medo de olhar no livro do Apocalipse. Até porque logo no primeiro capítulo, dos 22 que esse livro tem, já encontra lá um Jesus com uma espada saindo da boca, olhos de fogo. Já dá medo pensar no Jesus que sai uma espada da boca dele. Mas o livro do Apocalipse é um livro fundamental e é um livro onde com mais precisão nós vamos ouvir falar sobre o céu. O capítulo que nós lemos fala não apenas sobre o céu, mas sobre um novo céu e uma nova terra. E Winston Churchill, um primeiro-ministro da Inglaterra, veja, não foi um pastor inglês, não foi alguém da família real inglesa, um dos políticos da Inglaterra que viveu entre 1874 e 1965, ele disse que a decadência moral na Inglaterra era, sabe por quê? Porque os pregadores tinham deixado de pregar sobre o céu e sobre o inferno. Em outras palavras, Winston Churchill disse que se a Inglaterra estava se corrompendo, se a criminalidade na Inglaterra estava nos seus dias aumentando, se a corrupção estava começando a florar cada vez mais, a culpa não era dos políticos, não era da rainha, a culpa era dos pastores. E nos seus dias não falavam sobre céu, não falavam sobre inferno nos púlpitos das igrejas. E eu concordo que para o nosso Brasil do século XXI, entre outras razões, e talvez a principal das razões de termos tanta injustiça, tanta morte, tanto sofrimento, tanta corrupção, tantas notícias ruins e tantas falsas notícias, é porque nos púlpitos das igrejas não se tem falado sobre céu e muito menos sobre inferno. E é porque muitas vezes os crentes vêm à igreja e não estão interessados em ouvir falar sobre as coisas do céu e muito menos sobre as coisas do inferno. Estão interessados nas coisas imediatas, do dia a dia, da próxima hora, do ano. Querem ouvir falar das mesmas coisas que estão ouvindo falar na internet, nos noticiários, nos jornais, mas a palavra de Deus vem nos chamar a olhar não apenas para um ano novo, mas a palavra de Deus nos chama a olhar para algo que é realmente e novamente novo. E o capítulo 21 do livro do Apocalipse nos chama a olhar para isso. E falar do céu nos é urgente, porque Jesus disse que é no céu que temos que ajuntar tesouros. Paulo, em Colossenses 3:1, nos chama a atenção para dizer que nós somos cidadãos dos céus. Olhar para o céu nos faz buscar mais santidade. Como acabamos de ler em Romanos 8, olhar para o céu nos faz lembrar que haverá um dia que todo gemido, todo sofrimento vai passar. Olhar para o céu nos livra do medo da morte. Quem não tem certeza de que vai para o céu, tem pavor de ir para o cemitério. Olhar para o céu nos ensina a renunciar agora. Tantas ofertas, tantos privilégios, tantos confortos, para que a gente possa acessar a herança eterna. Um outro pregador batista
da primeira igreja batista em Dallas, ele disse o seguinte: o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Não há dor na terra que o céu não possa curar. O céu é um lugar preparado para os que foram preparados para o céu. Não há dor na terra que o céu não possa curar. Então, queridos, o assunto que o capítulo 21 nos chama a ver é urgente, é necessário. Eu preciso, antes de contextualizar e lembrar que o livro do Apocalipse foi escrito em 96 depois de Cristo. Dá para você ter uma noção do que já tinha acontecido. Jesus já havia morrido há pelo menos 63 anos, já tinha ressuscitado há pelo menos 63 anos. E se você conhecer um pouco da história do Império Romano, que era o contexto político hegemônico naqueles dias, você vai se lembrar que quando Cristo veio à Terra, o Imperador Romano era César Augusto. Depois ele foi sucedido por Tibério César, que governou o Império Romano de 14 a 37 depois de Cristo. O sucessor de Tibério César foi o famoso Caio César Augusto Germânico, Calígula. E você já deve ter ouvido falar de coisas terríveis e abomináveis, lideradas e produzidas por esse imperador Calígula, que governou de 37 a 41 depois de Cristo. Depois veio o xará do meu pai, o Cláudio César Augusto Germânico, que governou o Império Romano de 41 a 54. De 54 a 68, quem governou Roma foi Nero. Você já deve ter ouvido falar do tal do Nero que botou fogo em Roma. Mas mesmo que ele tenha colocado fogo em Roma e queimado quase que toda a cidade, ele culpou os cristãos e principalmente o apóstolo Paulo como líder daquele incêndio. E ele incentivou toda a população a perseguir os cristãos baseado nessa fake news. Veja que lá já tinha notícia falsa. Lá já tinha mentiras ameaçadoras. Aí depois veio um período, um ano interessante, o ano 69 depois de Cristo. Num ano só, Roma teve 4 imperadores. 4 imperadores. E o que realmente vingou um reinado de 10 anos foi Vespasiano, que governou de 79 a 81 depois de Cristo. Aliás, 69 a 79. Depois o seu filho Tito, de 79 a 81. Quando foi escrito o Apocalipse, o imperador era Domiciano, que liderou de 81 a 96 depois de Cristo o Império Romano. Então a perseguição cristã já tinha se agravado. O único dos apóstolos vivo era João, o evangelista, que recebe a revelação do Apocalipse, recebe essas visões, até por ser o mais jovem dos apóstolos. Todos os demais apóstolos já tinham sido martirizados, sacrificados, uns decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo, e assim coisas terríveis já tinham acontecido com os cristãos 60 e poucos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E os cristãos estavam como? Tendo seu último apóstolo preso na ilha de Patmos, sem ver a volta de Jesus, e vendo um governo, vendo um mundo se levantando para trazer mais e mais sofrimento contra eles. E Deus manda a mensagem final, a revelação final do Apocalipse, não para dizer com precisão qual é o dia e a hora da volta de Jesus, mas qual é o propósito do Apocalipse? É consolar e encorajar a igreja perseguida e fortalecer a esperança nas promessas de Deus e fortalecer a fé em um Deus que está no trono, reinando soberanamente. O alvo principal da mensagem do Apocalipse é consolar, é acalmar, é encorajar os fiéis cristãos no meio de todo aquele cenário caótico, no meio de todo aquele cenário político extremamente hostil,
principal mensagem do Apocalipse vai calar o coração, porque o tema do Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão, Satanás e os seus perseguidores. De Apocalipse 1 a Apocalipse 22, existem dois lados. Polarização não é de hoje. Sempre existiram dois lados, dois reinos. Um rendido e submisso ao governo de Deus, e o outro cada vez mais rebelde, até de forma contumaz à direção de Deus. E isso não era só nos dias do Império Romano, desde Caim e Abel. Você já tinha na família de Adão e Eva uma polarização, uma divisão. E assim os dois reinos vão caminhando, o reino bendito e um reino parasita, sugando, roubando, assaltando verdadeiramente o reino bendito. Isso é mostrado no livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse demonstra o triunfo da igreja, demonstra a derrota dos inimigos da igreja, e foi destinado para esses primeiros leitores que há 2000 anos atrás estavam aflitos, preocupados com quem estava governando o mundo, quem era o imperador, quais seriam as decisões políticas, quem seria preso, quem seria solto, como é que seria a vida. Entenda, queridos, o Apocalipse tem esse contexto, e o Apocalipse ele tem duas grandes divisões. De 1 a 11 revela a igreja habitada por Cristo, perseguida no mundo, mas a igreja que é vingada, protegida e vitoriosa. De 1 a 11 você vê muito a mensagem mostrando a vida física. Você vê uma mensagem muito literal e prática, explicando as perseguições, explicando as tribulações, mas demonstrando a cada etapa a vitória e a perseverança da igreja, a vitória do Cristo com os seus eleitos sobre os inimigos. Na segunda metade, de 12 a 22, você vai ver sim um cenário mais profundo do conflito entre Cristo e o dragão, e onde a vitória é de Cristo e da igreja. É como se de 12 a 22 você vê muito mais um pano de fundo, a parte realmente da batalha espiritual que realmente está acontecendo, do Cristo contra o dragão. William Hendrickson é um comentarista que no seu antigo livro, chamado Mais que Vencedores, ele sugere a gente olhar para o Apocalipse em 7 etapas, em 7 fatias. Tá? Primeiro, as 7 cartas, capítulo 1 a 3, Cristo no meio das 7 igrejas. Depois, a visão do céu e do livro com os 7 selos, capítulo 4 ao capítulo 7. A terceira divisão seria as 7 trombetas, capítulo 8 ao capítulo 11. Depois, o dragão perseguindo a mulher e o seu filho, capítulo 12 até o capítulo 14, que inclui lá onde aparecem as duas bestas, no capítulo 13, já vamos falar sobre elas. Capítulo 15 a 16 é a quinta divisão, as 7 taças. Capítulo 17 a 19 é a queda da Babilônia. E o Apocalipse 21 que lemos é a inauguração da última e derradeira divisão. É mais ou menos, sabe, irmãos, quando você vai assistir um filme e você assiste várias cenas e você está lá torcendo para que os bons vençam e para que os bandidos sejam derrotados, e você tem ali um personagem principal que batalha, que luta, e aí chega a batalha final e ele ganha. Esse é o final do capítulo 20, olha só, capítulo 20, a derrota dos inimigos, olha só, final do capítulo 20, versículo 11 em diante. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos
que nele estavam, a morte e a lei entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, Cristo venceu. Os seus inimigos foram lançados no lago de fogo. A morte, o inferno, o dragão, os rebeldes, todos. Sabe quando o filme termina com aquele tiro certeiro final, aquele ataque final que vence o exército inimigo? Só que a vida de quem venceu a batalha não termina naquela batalha final. Sabe, às vezes está passando o letreiro e às vezes a gente não quer ir embora do cinema porque a gente quer saber mais, né? O que aconteceu com o Rambo? É um filme muito antigo, eu sou muito desatualizado de cinema. Mas o que aconteceu lá com o piloto do Top Gun depois que... Sabe, a vida continua, o filme continua. E Apocalipse 21 é essa continuação. A gente quer saber quem ganhou. O que acontece com os vencedores? O que acontece com quem ganhou? Então, a gente olha para Apocalipse 21 e a gente vai enxergar esse estado realmente e novamente novo. Isso que realmente há de novo. O apóstolo João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. Como é que a Bíblia começa? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É como se tivesse voltado a fita. Vai começar o filme todo de novo? Não. Porque ele diz assim: novos, não que feitos pela primeira vez. A palavra grega aqui não é neo, mas é kainos, que significa aquele que foi restaurado. Dá para alguma coisa ser velha e nova ao mesmo tempo? Dá, né? Às vezes você encontra uma pessoa com uma idade bem avançada e você fala: poxa, você está novo, você está inteiro, né? Às vezes as pessoas pegam aí, sei lá, um carro, uma casa que estava toda destroçada, vai lá e restaura, e aquela casa, aquele carro fica novinho. É o que está acontecendo aqui. João está falando: o céu e a terra que tinham sido estragados, como a gente viu Paulo escrever em Romanos 8, que tinham sido destruídos, que tinham sido corrompidos pela presença do pecado, pelos efeitos do pecado. Esse céu e essa terra agora são novos. Novos não em idade, mas novos em qualidade. Novos em restauração, em preservação. Ele diz: o primeiro céu e a primeira terra passaram. Mas ele está dizendo: esse novo céu e essa nova terra tem direta relação com aquele primeiro. Aliás, o primeiro aqui é de onde vem a nossa palavra protótipo, né? Que é uma palavra também muito interessante. O livro do Apocalipse é o livro do fim, mas ele fala 18 vezes sobre o primeiro. É um livro que manda a gente olhar para o início. E aqui a palavra é como se fosse o primeiro céu, o chefe do céu, o principal, o mais importante céu, a mais importante terra que ele estava vendo. Realmente era a restauração que estava acontecendo. E ele fala de uma coisa muito interessante. E aí eu já te chamo a atenção para o primeiro ponto desse sermão. Nesse momento realmente e novamente novo, o que não contém? O que não existe no novo céu e na nova terra? E ele já nos dá uma dica: o mar já não existe. E aí quem gosta de praia como eu, lê esse versículo e fala: poxa, vou para o céu, não vai ter praia? Não vai ter mar? Mas é tão bom. Qual o problema? Por que Deus
o mar, a praia, queridos, é importantíssimo entender. Importantíssimo entender o que é o mar. O que é o mar no contexto do Apocalipse? Nós já acabamos de ver aqui, no versículo anterior, olha só, capítulo 20, versículo 13, onde é que estavam os mortos? Estavam no mar. Estavam no mar, certo? Estavam no mar. Então, uma das primeiras coisas que a gente entende é que o mar, no contexto bíblico, ele é tido como lugar de onde estão os mortos. Não apenas por causa dos afogamentos. Uma das únicas vezes que eu achei que eu fosse morrer, eu estava no mar, tentando socorrer 3 adolescentes que a maré estava chamando. Nesse final de semana, quantos foram para a praia e não voltaram? Mar, às vezes, é lugar de morte. E no contexto bíblico, ele é apresentado como um lugar de morte. Mas no contexto do Apocalipse, além de ser lugar de morte, veja por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. De onde é que surgem os seres que lideram toda a oposição contra o povo de Deus, contra o povo de Cristo? Olha lá, Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 taças, e sobre os chifres 10 diademas sobre a cabeça, em nomes de blasfêmias. Então, no contexto do Apocalipse, deixa eu te lembrar, o Apocalipse era um livro cheio de códigos, escrito por um prisioneiro para os seus amigos perseguidos. Eu não sei se você já teve que visitar alguém na cadeia, e às vezes você vai na cadeia, alguns dos presos falam: olha, para você levar uma carta para um parente meu, para um vizinho meu. E se você trouxer a carta, é perigoso você ser, às vezes, associado a alguma quadrilha. Porque às vezes aquela carta tem a ver com um plano de algum crime que está sendo escrito em código e que só o prisioneiro e os colegas dele da quadrilha sabem o código. Porque a carta num presídio brasileiro ele só sai via uma autoridade, tendo ali, feita ali uma triagem, todas essas coisas. Então aqui os símbolos do Apocalipse têm a ver com isso. E eles entendiam que o mar não era o mar apenas toda a água, embora o mar, no contexto bíblico, desde a saída do Egito, até mesmo antes, desde o dilúvio, ele tenha todo um significado. Mas o mar, ali, no capítulo 13, é o lugar onde se levantam as 2 bestas, que vão liderar de alguma forma, politicamente, religiosamente, uma multidão contra o povo de Deus. Então percebe por que lá em Apocalipse 21, Deus vai dizer assim: o mar acabou, não tem mais mar, não tem mais lugar de morte, não tem mais de onde surjam os opositores. E veja, isso é uma simbologia até antiga. Olha lá no livro de Isaías, capítulo 17. Livro de Isaías, capítulo 17, versículo 12 e 13, olha que interessante. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as
Deus as repreenderá e fugirão para longe, serão afugentadas como palha dos montes diante do vento e como pó levado pelo tufão. Percebe Deus fazendo um paralelo entre os mares e as multidões, entre as águas e as nações? Olha Isaías 57, versículo 10. Isaías 57, versículo 10. Aliás, 57 e 20, queridos, olha só. Isaías 57 e 20. Mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e de lodo. Então, no contexto bíblico, o mar é associado ao lugar onde os mortos estão. No contexto bíblico, o mar é associado às multidões rebeldes, ao mundo que se rebela e se levanta contra o povo de Deus. No contexto bíblico, o mar é o lugar de onde se levantam os líderes e até anticristos, podemos dizer assim, como a besta ou as bestas de Apocalipse 13. E eu poderia também mostrar para você que em Apocalipse 17, o versículo Apocalipse 17, versículo enfim, eu fiz uma confusão no registro, mas é um contexto também onde os mercadores faziam as suas negociações e depositavam toda a sua confiança apenas nas suas navegações, nos seus comércios. Então, querido, quando você olhar para aí, você entenda, quando Deus diz que não haverá mar, Ele está falando que não haverá um lugar de dor e que não haverá esse lugar de lágrima, de tristeza. Por isso, Apocalipse 21, lá no versículo 4, Deus diz que, eliminadas todas essas situações representadas pelo mar, Ele pode garantir que não haverá mais lágrimas, Ele vai enxugar os olhos. Eu ouvindo um outro grande pregador falando sobre esse texto, ele me fez pensar. Nós choramos muitas vezes, e não é por tristeza. Nós choramos muitas vezes por alegria, por emoção, por satisfação. Então, essas lágrimas aqui, é preferível que entendamos que são as lágrimas que são eliminadas junto com todo aquele contexto do mar. Lágrimas que são eliminadas junto com a morte, que nós acabamos de ver, que a morte é lançada no lago de fogo e enxofre. A morte é eliminada, o grande inimigo é eliminado. Nós podemos entender que é eliminado todo pranto, todo lamento, porque Deus elimina toda a presença do pecado, toda a rebelião nesse novo céu, nessa nova terra. E Deus, como diz o versículo 4, elimina a dor. Lembra-se que a dor, ela apareceu em Gênesis capítulo 3, quando Deus diz para Adão, com dores, aliás para Eva, com dores darás a luz. Quando Deus diz para Adão que agora o trabalho seria numa terra que produziria carnes e abrolhos. Por quê? Porque o pecado veio sobre a criação. Então Deus faz essa promessa de que naquele novo lugar não há o mar, mas não nada contra a praia, mas contra tudo que é representado na Bíblia, nessa alegoria, nessa simbologia do mar. No novo céu, na nova terra, não há espaço para tristeza. E ele diz por quê? Porque as primeiras
primeiras, que são primeiras desde que o pecado veio sobre essa terra. Desde que o homem e a mulher começaram a viver rebeldes, o que mais não haverá? Capítulo 21, versículo 8 diz que os covardes. E aí quando você lê Apocalipse 21, versículo 8, talvez você pense, então eu vou no céu, porque eu não tenho coragem de matar uma barata, eu sou um covarde. Será que é desse tipo de covarde que está falando aqui? Aqui está falando dos indecisos, dos que temem o perigo, que fogem das consequências de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Os que fogem da perseguição, os que não admitem serem cristãos para serem bem aceitos na sua roda de amigos, para não serem perseguidos pelo governo hostil. É esse tipo de covarde que está falando aqui. Não está falando do covarde que tem medo de altura. Prazer, eu sou um desses. Já fui mais corajoso. Nós temos medos, e medos que são até usados por Deus para nos proteger e nos afastar do perigo. Não é esse tipo de covardia que está dizendo que em Apocalipse 21, 8 não existirão. Estarão fora quem? Os incrédulos. Quem são os incrédulos? Os céticos, os infiéis, os desleais, alguns que às vezes estiveram na família da fé, receberam uma boa semente da palavra, mas as circunstâncias, as tribulações, as paixões desse mundo fez com que a palavra não frutificasse a 10, a 100, a 1000 por um. Afinal de contas, o justo viverá pela fé. Quem não tem fé não vai ao céu. E não é qualquer tipo de fé, é a fé no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque lembra, até os demônios têm fé. Os demônios estão lá de fogo e enxofre em Apocalipse. Quem não vai para o céu? Os abomináveis, ou aqui traduzido também como corruptos, aqueles que têm práticas abomináveis, depravados em todos os sentidos, como imperadores romanos, como o próprio Calígula, que foi citado, como Nero. Aliás, queridos, a maioria dos imperadores romanos era inclusive homossexual. Então era disso que ele estava falando, de quem tinha práticas de corrupção, não apenas a corrupção como os nossos líderes lá de Brasília, corrupção financeira, corrupção moral. Quem não vai estar no céu? Os assassinos, os que não respeitam a santidade de Deus e a imagem de Deus no próximo. Quantos assassinos existem soltos nos nossos dias? Assassinos que ninguém sabe, mas que já matou um ser humano dentro do próprio ventre, da namorada ou do seu próprio ventre. Quem são os impuros? Impuros aqui é a tradução da palavra porneia. Aqui está se referindo à perversão sexual, à pornografia, à infidelidade conjugal, à fornicação, à prostituição, à homossexualidade, sim. E vamos pregar contra isso, sim, porque a Bíblia diz. Porque é amor. Você deixar alguém continuar caminhando no caminho do erro é falta de amor. Essa palavra aqui inclui todas essas coisas, inclui todo tipo de relação sexual que está fora da bênção e da pureza do matrimônio. Quem fica fora? Os feiticeiros. E feiticeiros aqui, queridos, feiticeiros aqui, a palavra grega que é traduzida para o português por feitiçaria é pharmakoi.
de onde vem a nossa farmácia, farmacêutico, porque há séculos já havia uma associação entre a produção de substâncias entorpecentes, substâncias alucinógenas, que faziam fugir da realidade. Essa não era, nunca foi a prática cristã. A prática cristã é a prática que enfrenta a realidade, é a prática que não foge da realidade, que não usa entorpecentes. Veja, nesse feiticeiros aqui estariam hoje os nossos traficantes de droga, aqueles que precisam se libertar da dependência química. Esse é o chamado aqui. Fora ficam os idólatras. E veja quem são os idólatras. O livro de Ezequiel fala daqueles que têm ídolos dentro do seu coração. Talvez nunca tenham se rendido diante de um pedaço de gesso, diante de um pedaço de madeira. A palavra de Deus diz que a avareza é idolatria. Tem idólatras que são amantes do dinheiro. São várias e várias formas de manifestação da idolatria. Os que amam o poder são idólatras. Os que amam a si são idólatras. Os que têm o rei na barriga, né? Os mentirosos, que são os que vivem encobrindo seus erros para desviar outros da verdade. E hoje, cada vez mais, a mentira tem se tornado uma coisa comum. Mas, queridos, eu sei que você não está interessado apenas no que não existe no novo céu e na nova terra. Você já ficou sabendo tudo que vai ter lá. Espero que você tenha ficado preocupado em que essas coisas não estejam na sua vida, porque elas são incoerentes, não são condizentes com quem quer ter uma vida no novo céu e na nova terra. Mas o que há no novo céu e na nova terra? Nós vemos aqui, a partir do versículo 2, que vem uma cidade santa, uma chamada Nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Ataviada como noiva. A gente pode entender que, antes de mais nada, o que há no novo céu e na nova terra é a união, como cantamos, inseparável a Cristo. Porque o texto diz no versículo 3: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e eles serão o povo de Deus. Uma união inseparável com Cristo. Você se lembra que o tabernáculo era aquela tenda onde o povo de Deus andava rumo à terra prometida, eles levavam a tenda e os utensílios que simbolizavam a presença de Deus, a aliança com Deus, estavam ali. Até que eles tomam posse da terra prometida, e até que Davi tem o desejo de construir um templo. Mesmo assim, Deus avisa que ele não habitaria em templos feitos por mãos. E agora nós vemos que no final de todas as coisas, Deus se manifesta para tabernacular com os homens. Ele quer andar junto. Assim como ele andou junto quando Cristo esteve na terra. E o mesmo João do Apocalipse diz: vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quando o novo céu e a nova terra acontecer, a presença de Deus andará junto. Andará junto e será constante. Por isso, a gente precisa se acostumar com a presença de Deus. A gente precisa desejar a presença de Deus. Vir à igreja, buscar a presença de Deus, não pode ser um sacrifício, tem que ser uma alegria. Buscar a Deus no coração, se encher a Deus da presença de Deus, lendo a sua palavra, deve ser algo desejável, porque no novo céu e na nova terra, você vai ficar cansado de Deus? Você vai querer fazer uma agenda
um dia por semana eu dedico a Deus, os outros eu vou querer viver do meu jeito aqui no novo céu e na nova terra. Não tem cabimento. Não é para isso que Deus está nos preparando, para uma vida eterna, uma vida em abundância na presença dEle. Então nós devemos desejar nos preparar para que esse dia não seja uma mudança drástica, mas que a gente já possa experimentar um pouco do céu na terra, sendo cada vez mais cheio dessa presença, dessa companhia, dessa habitação de Deus na nossa vida. Mas há um outro aspecto aqui no texto, de que a vida no céu será uma festa de casamento que não termina. O Ismael morreu a hora de chegar no casamento dele. Contei, Ismael, se era para contar, eu contei que vocês estão noivo. Quando eu estava noivo do Evandro, eu também lembro como a gente queria que chegasse aquele dia. E depois que casou, fica assistindo o vídeo, a gravação do casamento, e relembrando. Precisa reassistir de novo. Casamento é uma coisa assim que a gente não quer que acabe, né? Aquele dia do casamento, a festa, os convidados, né? Eu já tive a graça de celebrar vários casamentos. Sábado que vem fui convidado para mais um. Como é bom você estar ali vendo aquela alegria da mãe olhando para a filha vestida de noivo. O ambiente de casamento é um ambiente que a gente pudesse não pagava para participar. Até por isso tem aparece tanto convidado que não foi chamado, mas vai. E aqui nós vemos que novo céu e nova terra é a noiva adornada, tapiada, é a igreja se encontrando com o seu noivo, mas não para viver um casamento desgastado, que depois de 20 anos de casamento, de 30 anos de casamento, fala, por que eu fui me amarrar com ele? Não. A gente vê que no céu e nova terra é não acabar o vínculo. É não acabar o vínculo, porque aquele mesmo Jesus que esteve aqui e não deixou a festa acabar antes da hora, transformando água em vinho, ele vai estar ali todo dia, renovando, sustentando, suprindo aquilo que a igreja precisa para viver. Então, queridos, e quem estará lá? Isso é algo muito importante. Veja só, versículo 7. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele será filho. Quem é esse vencedor? Esse vencedor é aquele que reconheceu que ele precisava receber água de graça. É aquele que não tinha como pagar para participar da festa. É aquele que não merecia estar na festa. É aquele que, quando lê a lista de Apocalipse 21, versículo 8, ele fala: ai meu Deus, eu estou aqui. Se não está como incrédulo, não está como assassino, se não está como assassino, está como impuro, se não está como impuro, está como idólatra. Ele se lê na lista dos excluídos e ele fala: não mereço ir para o céu. Eu só posso ir para o céu por graça, por misericórdia. Esse é aquele que Jesus disse: se ele tiver sede, eu vou dar de graça água da vida. Porque esse que se apresenta como alfa e ômega é exatamente o mesmo que, quando estava na beira de um poço, pediu um copo d'água para uma mulher que já tinha se casado com vários maridos e que estava com um homem que não era seu marido, e ele disse: se você quiser, eu te dou água. Se você soubesse quem está falando contigo, você pediria, e eu te daria rios de água viva fluindo da sua vida. Te daria. E é esse tipo de gente que vai estar no céu. Mas essa altura você pode estar dizendo: mas será que é assim mesmo? Quem me garante? Quem me garante? E aí você lê no
que eu faço novas todas as coisas. E ele diz: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E aí ele se apresenta. Antes de ele dizer que ele é o alfa e o ômega, ele diz: tudo está feito. E aí a gente se lembra que já teve alguém preso na cruz, e quando ele viu todas as promessas concluídas, ele disse: tetelestai, que significava tudo está consumado. Quem promete tem poder o suficiente para fazer isso acontecer. E não apenas tem poder o suficiente para fazer isso acontecer, mas ele tem amor o suficiente para oferecer isso para quem não merece. Porque ele já satisfez a justiça de Deus na cruz, e agora ele diz: sim, tudo está consumado. Eu garanto, a obra está completa. Quando um filho recebeu a missão do pai, ele voltava para o pai, tendo cumprido aquela missão, ele dizia: tetelestai, tudo está consumado. Quando alguém fechava um contrato, as duas partes diziam: tetelestai, nós vamos cumprir esse contrato. Quando um servo recebia uma missão do seu senhor e ele voltava com a missão cumprida, ele dizia: tetelestai, eu fiz o que o Senhor mandou. Então, porque a obra de Cristo está consumada, porque a obra de Cristo nos dá acesso gracioso aos benefícios daquilo que Jesus fez na cruz, e porque o Espírito Santo habita naqueles que realmente têm rios de água viva fluindo dentro de si, nós podemos esperar que algo realmente novo nos espera no porvir. A gente pode realmente esperar que o novo céu e a nova terra estejam disponíveis, que o mar, com toda a simbologia de tudo que há de ruim e triste tenha passado. Nós podemos esperar, sim, que Deus tire alguns daquela lista de malditos e pela sua graça dá acesso à salvação, mas nós precisamos sim nos preparar, porque não sabemos o dia e a hora em que nos encontraremos com Ele. Virada de ano é tempo de muita expectativa, é tempo de muita alegria, mas é tempo de muita morte. Hoje, uma das notícias que eu recebi no meu celular foi de que um dos melhores policiais de um batalhão lá do centro de São Paulo tirou a sua vida. Premiadíssimo. E sabe onde ele estava? Ele estava a quarteirões da casa onde eu estava passando a noite com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão. A gente sabe que tão do lado da nossa casa pode ter alguém que, em vez de estar procurando a vida, está procurando a morte. Lembre-se que o céu, estar preparado para ir para o céu, nos ajuda a suportar qualquer dor nessa terra. Lembre-se que o céu é um lugar preparado para quem se preparou para o céu. Que nesse 2023, nosso alvo principal seja estar pronto para o céu, desejando o céu. Que mais do que preocupados com quem vai ser o governador, o presidente, onde eu vou trabalhar, o que é que eu vou viver, com quem eu vou casar, a nossa preocupação seja estar cheio da presença de Deus, estar pronto para se encontrar com Deus, porque não sabemos o dia e a hora. Essa vida é perigosa, essa vida tem muito sofrimento, e tem muita gente que não está suportando esse sofrimento.
A diferença entre quem suporta e quem não suporta o sofrimento é a certeza de que foi alcançado pelo amor de Deus, acessou pela fé a salvação em Cristo Jesus e está pronto para ir para o céu. Que a minha vida e a tua seja assim, uma vida que vive a novidade do céu, que deseja estar fora da lista dos escolhidos e queira desfrutar da presença de Deus, da celebração de ser noiva de Jesus e estar todo dia vivendo a alegria do casamento, o melhor dos noivos, o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Cantemos, queridos.